Você acha que a forma que as relações são construídas dentro do dia a dia da redação impactam no processo da produção da notícia e da construção do jornalismo no geral? E como isso acontece? Assim, ainda que a gente tenha as editorias bem definidas, assim, tipo, tem as pessoas, tem quem só escreve sobre política, quem só escreve sobre economia, eu só escrevia sobre entretenimento. Eu acho que ainda que a gente tenha essas coisas bem definidas, tem uma conversa, principalmente agora na pandemia, eu sinto que isso até intensificou pelos grupos, assim, de trabalho, até uma conversa assim de um sugerir pauta para o outro, então às vezes eu tô aqui em entretenimento e aí eu falo assim, pô, mas seria mó legal se a gente fizesse um comparativo de não sei o que, de não sei o que lá sobre economia, e aí a gente tem liberdade para sugerir. Eu acho que isso impacta na produção por isso, mas eu acho que impacta nesse sentido da gente até ter mais ideias, sabe, de produção. Então, eu vejo pelas próprias reuniões de pauta, era uma coisa que a gente não participava sempre, né? A equipe de redes não ia sempre, mas agora a gente está conseguindo participar das reuniões de pauta, assim, é tipo uma pauta geral para fechar o jornal impresso e definir quais vão ser as matérias, assim, aposta do dia seguinte. E aí a gente percebe que, assim, ainda que você seja de uma editoria, você pode palpitar em outra. Então, vira e mexe, tem gente que não tem nada a ver sobre o assunto e tá lá falando assim, não, mas não é tão óbvio. Às vezes a gente pensa que é óbvio porque a gente tá falando sobre aquilo todo dia. Principalmente o povo de economia acha que todo mundo entende aquelas coisas, mas ninguém entende o que é deflação e não sei o que, estagnação, entendeu? Então tem que dar as coisas mais mastigadas. E às vezes essa visão vem até de quem não escreve propriamente sobre o assunto, sabe? Então, eu acho que isso faz diferença na hora da produção de uma notícia, na hora de fazer uma reportagem. E assim, a gente sabe que o jornalista ele tem um papel essencial na sociedade, né? Que ele detém do poder da informação. E qual você acredita que seja o maior desafio do jornalista nos dias atuais? Eu acho que seria tipo fake news, sabe? Principalmente nas redes sociais, porque você acaba dando voz para um monte de gente que, às vezes, não que a pessoa não possa expressar sua opinião, mas ela não pode postar coisa que não é verdade, sabe? Então, eu acho que fake news é o mais difícil, porque assim, a gente pega os grandes veículos de jornalismo, não necessariamente impresso, mas assim, televisão, rádio, todas essas coisas, eles levaram anos para construir uma autoridade e assim, a gente confia neles, a gente vê, eu não vejo uma notícia na Globo, na TV, e falo, eu acho que isso daí é falso, sabe? Então, eu acho que é muito de trabalhar na cabeça das pessoas, e hoje em dia o povo acha realmente que os jornais estão postando coisa que é mentira, né? O que é meio surreal. Então, eu acho que essa é a principal dificuldade que a gente tem hoje em dia, de fazer as pessoas entenderem como que é o processo de produção de uma notícia, tipo, porque a gente não tira aquilo da cabeça. Como é que funciona? Como que funciona a apuração de um fato? E aí a gente vai consultar especialistas, pessoas que podem opinar sobre o assunto. Então, eu acho que isso é meio que uma dificuldade que a gente tem. Então, aproveitando que você está falando dessa parte do ataque à imprensa, né? O jornalismo ele é pautado na manutenção da democracia. No momento que nós estamos vivendo, o que pode ser feito para manter esse ideal de liberdade à imprensa? Tem muito a ver com o governo, né? Do governo tirar o crédito da imprensa. Eu não sei se eu consigo pensar em alguma solução assim, mas eu acho que é muito também da gente ir educando as pessoas que estão ao nosso alcance. Então, assim, até mesmo, tipo, todo mundo está em algum grupo do WhatsApp, seja da família ou de amigos, mas geralmente é da família, que o povo fica mandando coisa falsa, sabe? E aí, uma coisa assim, tipo, por mais que seja chato, né? Você não quer ficar sendo a chata do grupo, mas eu já várias vezes fui de virar e falar: olha, veja bem, não é verdade. E aí eu mando o link falando: ó, aqui explica isso, isso, aquilo, para a gente entender que os motivos daquilo não ser verdade, né? O próprio Estadão tem o Estadão Verifica e eles recebem esses pedidos de checagem por WhatsApp. Então eu já mandei esse número para um monte de gente da família falando: olha, você recebeu um vídeo que você está em dúvida? Antes de compartilhar, manda lá para o Estadão Verifica, ou então pesquisa na internet, meu. Hoje em dia, assim, tem vários outros veículos que fazem checagem, né, de fatos, né? E aí é muito simples, tipo, você dar uma pesquisada e encontrar o que é verdade mesmo, sabe? E às vezes não é necessariamente uma notícia falsa, mas é uma notícia tirada de contexto. Então, eu acho que uma forma da gente é, meio que trabalhar isso é ir educando quem a gente
quem está ao nosso alcance, sabe? E isso eu acho que impacta também na questão da democracia. A democracia, pergunta, talvez eu tenha falado sobre outras coisas, né? Mas eu acho que isso tem a ver também com a questão da democracia e eu acho que, pelo menos na minha visão, eu posso não saber tudo o que acontece dentro do Estadão, obviamente, mas eu tenho muito, assim, uma visão um pouco ampla de que eu acho que, assim, não só o Estadão, mas todos os veículos, eles estão lá trabalhando com a verdade. Eu acho que eu não me lembro de nunca, assim, de ter visto uma fake news braba em algum veículo, assim, que tenha credibilidade. Então, eu acho que isso é um princípio básico da gente entender que todos os veículos têm esse mesmo objetivo, tá lá para pegar a informação, as coisas que acontecem e repassar para a população. Inclusive, aproveitando essa questão que você falou, relação governo e imprensa, assim, o conflito entre objetividade e subjetividade é pauta no meio jornalístico, né, há anos. E atualmente, principalmente no momento atípico que a gente vive com as redes sociais, muitas vezes separar o trabalho das opiniões pessoais é como um conflito. Você acredita que é possível existir um jornalismo imparcial? Eu não sei se eu tenho uma opinião formada. Às vezes eu acho que dá, às vezes eu acho que não dá. Porque eu acho que, assim, todo mundo tem opinião. Você pode ter uma opinião a favor ou contra o governo. Eu acho que, assim, é difícil. Eu fico pensando assim, na época que eu escrevia a matéria. Tudo bem que eu não escrevia sobre assuntos pesados, né? Eu escrevia sobre filme. Mas, assim, eu acho que, querendo ou não, a gente coloca a nossa opinião ali, e não é necessariamente com todas as letras, tipo, fora Bolsonaro, mas os adjetivos que a gente usa, a descrição da forma como a gente escreve. Então, assim, eu percebo até mesmo no Drops. O Drops tem uma liberdade para a gente dar essa liberdade para a gente dar uma zoada. Então, várias vezes a gente dá uma cutucada mesmo, eu e o João, a gente dá uma coisada assim, tipo, contra o governo, porque a gente tem essa liberdade. E aquilo está explícito, sabe? Eu acho que o que não muda é o fato da informação. A informação está sendo passada. Por exemplo, quando o Bolsonaro falou essa baboseira agora aí da vacina que dá AIDS, ele falou do estudo do Reino Unido. Aí, tipo, teve gente que veio criticar falando, mas ele só estava lendo um estudo. Gente, não é isso. A gente estava repassando a informação. Ele leu o estudo, mas ele é um presidente. Então, ele também tem que se atentar com a coisa que ele está falando. Então, eu acho que, assim, a gente deu uma cutucada lá nos stories, a gente escreveu com todas as letras que ele estava falando uma coisa que era mentira, e a gente não está errado de falar isso, porque a informação é essa, sabe? Ele estava mentindo, ele estava falando uma coisa que não era verdadeira. Então, eu acho que, assim, eu não sei se existe um mundo em que o jornalismo seja 100% assim, isento, sabe? Eu acho que é muito difícil, porque por mais que a gente se esforce para escrever uma matéria ali que não tenha, assim, nenhum lado, alguma coisa vai transparecer, seja os adjetivos que a gente usa, seja assim, a forma como a gente está escrevendo, eu acho que acaba passando, alguns de maneiras mais, assim, fortes, mais incisivas, né? Não sei se é incisiva a palavra, tipo, mais... gente, não tô achando a palavra, mas tipo de uma maneira mais evidente e outros de maneiras menos evidentes, sabe? Mais escondidas nas entrelinhas. Mas eu acho que é meio difícil não transparecer assim a opinião. E você estava falando antes sobre a forma que as pessoas recebem as notícias, né? Fake news e tudo mais. E assim, a mídia, ela é vista como uma formadora de opinião, né? Porque ela tem esse papel de informar, então acaba influenciando. Mas você acredita que, assim, o comportamento das pessoas tem um impacto em como as notícias são construídas e passadas para essas pessoas? Uma coisa que me veio na cabeça é, por exemplo, do comportamento das pessoas, assim, a forma como a gente constrói a notícia, ela tem que ser o mais fácil de ser compreendida por quem está lendo. É aquela coisa assim, não adianta, eu pelo menos, assim, falando da minha opinião, eu não acredito naquele jornalismo que bota um monte de palavra difícil, porque aquilo só está afastando a pessoa da informação. Então, assim, acho que até existe um ditado, tipo, entre duas palavras, escolha mais simples e com menos letras e não sei, sabe essas coisas?
Mas eu acho que isso faz com que aproxime mais a pessoa que está lendo da notícia. Mas eu acho que tem a ver, sim, e eu penso até pela forma como a gente leva para o Drops, porque muitas vezes, assim, por mais que eu acredite que a gente tenha que deixar as coisas mastigadinhas ali para quem vai ler, nem sempre é assim. Então, muitas vezes, quando eu vou colocar no Drops, eu falo assim, pera, vamos ler essa notícia, vamos... Às vezes eu procuro até em outros lugares, sabe? Ver como outros portais deram a mesma notícia, para eu tentar entender assim, tá, mas como eu posso deixar isso mais fácil para as pessoas lerem e entenderem o que é de fato, sabe? Então, eu acho que tá tudo meio relacionado. Então, a gente sabe que é muito comum algumas pessoas deixarem de lado algumas percepções que elas próprias para se adaptar a algumas normas editoriais, né? No momento da produção da notícia, quais são os principais pontos que são levados em conta e quais são as etapas seguidas até a matéria ser finalizada? Então, vou falar basicamente da minha experiência que eu tive antes de entrar no Drops, né? Na época que eu era repórter escrever mesmo, porque hoje em dia no Drops eu não escrevo mais matérias, né? Mas, assim, eu acho que a principal etapa que eu acho que é o básico para, independente de qual matéria que seja, e eu acho que eu diria que basicamente a única etapa é a apuração. Então, você encontrar a fonte principal daquilo que está acontecendo. Então, se foi, sei lá, é que algumas vezes isso é até mais simples. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil, tipo, sei lá, o Bolsonaro está num evento, aí ele falou alguma baboseira. Aí uma pessoa que estava lá filmando, ela filmou e postou no Twitter. Então, eu vou no Twitter, eu consigo pegar esse vídeo, e aí eu vejo, então ele realmente falou isso, tá ali a prova, né? Mas eu acho que o processo de produção, basicamente, é você encontrar essa fonte original, e algumas vezes vai ser mais simples, tipo essa, assim, ou a própria notícia do coisa lá da vacina, ele falou numa live. Então, assim, ele falou numa live, essa é a apuração, basicamente. Até apurações mais complicadas, que aí tem que entrar em contato com sei lá, representante de governo, ou procurar, às vezes, se é uma coisa mais analítica, procurar especialistas no assunto. Por exemplo, essa coisa da vacina, você vai atrás de especialistas em AIDS, especialistas em vacina, infectologistas, para eles falarem por que aquilo não faz sentido, por que aquilo está errado, sabe? Então, eu acho que a apuração... Nossa, faz tanto tempo que eu não faço essa parte de apuração que eu tô até enferrujada, mas eu acho que é basicamente isso, é você ir atrás da fonte principal. E a fonte principal é, tipo, é a notícia, é a verdade, é o que vai, assim, ser a base da reportagem. Então, hoje o jornalismo ele conta com diversas ferramentas, novas tecnologias, plataformas, formatos, né? E você, ao mesmo tempo que trabalha em um dos maiores veículos do país, tem o seu próprio podcast. E a gente queria saber como essas mudanças impactam no modelo de produção de cada uma dessas notícias. Na parte da produção, eu acho que a gente acaba muitas vezes usando essas tecnologias para assim, construir até a reportagem. Então, assim, pensando em questão de ferramentas, de redes sociais, tem muita coisa que a gente faz, assim, uma reportagem baseada em coisas das redes sociais. Então, eu acho que a gente usa muito essas plataformas ao nosso favor, sabe? E na questão de distribuição também. Então, quando a gente tem, assim, tantas redes sociais, a gente consegue distribuir melhor o conteúdo. Antes a gente só, assim, quando o Estadão foi criado o site mesmo, sei lá, acho que foi no final dos anos 90, se não me engano, foi 97, 99, não sei, que ele entrou como site mesmo, www. E ele, assim, naquela época era site impresso, era só isso. A pessoa que queria ver notícia, ela tinha que entrar no site. Hoje em dia, com rede social, assim, você tá vendo todas as notícias, às vezes você nem sai da rede social, né? Tipo, muita gente que tá assistindo o Drops, eu diria que a grande maioria das pessoas que assistem ao Drops, elas estão vendo só os stories, elas nem clicam para ler a matéria. Então, assim, por mais que eu gostaria que clicassem, mas assim, elas não clicam. E tudo bem, é natural. Mas, assim, é uma forma de espalhar ainda mais a informação, sabe? Antes ela ficaria restrita só ao site, hoje em dia ela alcança... outros meios, pensando até mesmo em podcast, o Estadão tem vários podcasts, então é outro formato de compartilhamento, assim, de conteúdo, sabe? Voltando a essa parte de produção, a gente gostaria de saber, na sua opinião, qual que é o impacto da relação entre jornalista e a fonte na notícia final que chega ao público. Então, a fonte, ela acaba sendo
a base de um texto, muitas vezes, né? Nesse estilo. Eu acho que quando é... Não, eu acho que sempre acaba sendo a base do texto. E tem que ser tem que ter uma proximidade e também tem que ter uma confiança, porque eu consigo até pensar em casos de fontes que foi o efeito contrário, sabe? Uma fonte falava, eu tenho certeza disso, e aí, quando foi ver, não era. Então, assim, BOs, mas assim, tipo, eu acho que tem que ter uma relação muito boa de confiança, de proximidade, para você também acreditar, porque vai ser o nome dela, assim, você pode estar colocando na boca da pessoa a informação, então, a fonte X falou A, B e C. Só que, no fim das contas, quem está publicando é o Estadão. Então, o Estadão está falando A, B e C. Então, você tem que ter uma confiança grande, assim, na fonte.